Oi, boa noite a todos. Me chamo Luzielane. Meu grupo é composto pela Larissa Carvalho e Lívia Maria. E a gente vai falar sobre biotecnologia, cultura de tecidos e células. Processos biotecnológicos com células animais. Podem ser cultivadas fora do organismo original através da cultura de tecidos. É possível mantê-las em laboratório para produzir moléculas como proteínas para a confecção de substâncias imunológicas, vacinas virais, anticorpos monoclonais, citocinas, enzimas, asparagínase, colagênase, fatores sanguíneos, pepsina, renina e outros, hormônios de cadeias longas, luteinizantes e folículo estimulante. Cultura de tecidos e células. A cultura de tecidos é um termo genérico que inclui a cultura de órgãos, que é o crescimento de pequenos fragmentos de tecidos ou de um completo órgão embrionário. Exemplo, enxerto de pele. Cultura celular, onde as células de um tecido são dispersas por meios mecânicos ou enzimáticos e se propagam como suspensão celular ou são prendidas em uma superfície de vidro ou plástico. As células e tecidos de cultura de animais são amplamente utilizadas para pesquisas biológicas. Por exemplo, os métodos da cultura de tecidos são válidos para teste de drogas com aplicação na medicina e para o preparo de vacinas, anticorpos, fatores de crescimento, coeficientes de coagulação e numerosas proteínas. Essa é a imagem de como é feita a cultura de tecidos e células. Boa noite, meu nome é Lívia e eu irei falar sobre as células-tronco. As células-tronco, elas são células com capacidade de autorreplicação, isto é, elas podem gerar uma cópia idêntica de si mesma. Além disso, possui a capacidade de se diferenciar em vários tecidos. São encontradas em embriões, o cordão umbilical e em tecidos adultos, como sangue, medula óssea e trato intestinal. Podem ser utilizadas para substituir células que o organismo deixa de produzir por alguma deficiência ou em tecidos lesionados ou doentes. Tratamento para doenças como diabetes, esclerose, infarto, distrofia muscular, Alzheimer e Parkinson. Terapia celular. A terapia celular, ela restaura a função de um órgão ou tecido, transplantando novas células para substituir as células perdidas por meio de doenças, ou substituir as que não funcionam adequadamente devido a um defeito genético. Tornou-se uma possibilidade de tratamento a partir do desenvolvimento das tecnologias de clonagem e do conhecimento das células-tronco. Oi, meu nome é Larissa e eu vou falar um pouco sobre cultura de tecidos e células vegetais. A cultura de tecidos vegetais tem várias aplicações práticas, utilizadas amplamente na agricultura. Dentre elas, podemos destacar a clonagem de vegetais, o melhoramento genético e a produção de mudas sadias. Essa técnica consiste basicamente em cultivar segmentos de plantas em tubos de ensaio contendo meio de cultura adequado. A cultura de tecidos e células tem demonstrado grande importância prática e potencial nas áreas agrícolas, florestal, na horticultura, floricultura e fruticultura, bem como na pesquisa básica para fitoterápicos. A partir desses segmentos, que podem ser gemas, fragmentos de folhas ou raízes, ápices culinárias, entre outros, podem ser obtidas centenas a milhares de plantas idênticas. Essas plantas são posteriormente retiradas do tubo de ensaio, aclimatadas e levadas ao campo, onde se desenvolvem naturalmente. Vantagem e desvantagem. Trabalho com culturas de tecidos e células ajudou a identificar infecções,
deficiências enzimáticas, anormalidades cromossômicas, classificar tumores, além de formular e testar drogas e vacinas. Em 1949, a vacina contra a poliomielite foi produzida depois de observar que o vírus da poliomielite podia atacar células humanas. Métodos foram desenvolvidos para detectar substâncias que podem causar danos genéticos. O efeito da radiação e produtos químicos em células normais e cancerígenas foi estudado. Assim, a sua utilização para fins diagnósticos e de novos tratamentos é limitada. Também podem ocorrer processos alérgicos, contaminações genéticas, entre outros. Oi, boa noite. Boa noite. Eu me chamo Zielane, sou estudante de farmácia e minha entrevista hoje é com a farmacêutica Gabriele Antonucci. Ela fez o curso de biotecnologia e participou de um simpósio aqui em TVH. Gabriele, qual a sua atuação profissional? Então, a minha atuação, eu sou farmacêutica do SUS. Eu trabalho na direção aqui de Paraná, da farmácia básica. Eu sou responsável pela central de abastecimento farmacêutico e pelas compras de medicamentos. Interessante. Qual a sua formação acadêmica? Eu tenho especialização em gestão de instituições públicas, estou terminando uma pós-saúde pública e vigilância sanitária, e a outra especialização que eu vou terminar em dezembro é em docência de educação profissional e tecnológica. Eu vou lhe fazer umas perguntas sobre cultura de tecidos e células, pode ser? Pode ser. Primeira pergunta: o que é cultura de tecidos e células? A cultura de células é quando tem as células em fragmentos, elas são dispersas em meio de culturas, elas podem ser suspensas ou também presas. E aí vai depender do recipiente, ele pode ser de vidro ou de plástico. É um método alternativo chamado in vitro. E os órgãos... Pode falar. O cultivo de órgãos é quando eles pegam, né, pequenos fragmentos de tecidos e projetam. Eu quero produzir um fígado. Tem o exemplo das pesquisas com células troncos, que eles pegam e desenvolvem pesquisas para ver como fazer com que atrase a degeneração da doença ou a cura, né, que ainda está em testes. Ok. A segunda pergunta: como é realizada a cultura de tecidos e células? É necessário toda uma estrutura voltada para isso. Aí em Porto Velho ela é realizada na Fiocruz e além dessa necessidade de toda adaptação, o manipulador ele tem que ser bem paramentado com jaleco, com luva, com máscara e com touca. Automaticamente isso tudo é descartado depois que ele sai de lá. E ele precisa também manipular dentro de uma capela chamada de fluxo laminar. Porque a exigência de quando cultiva as células é que elas permaneçam estéreis. Elas não se contaminem com o ambiente, nem com fungo, nem com bactérias. E aí, depois que elas são manipuladas ali na fluxo laminar, elas são levadas para o incubador. Lá, elas têm que ser mantidas em 37 graus Celsius e tem que manter com 5% de gás carbônico. Vão ser desenvolvidos em 2 tipos de recipientes. O que eu pude presenciar em Porto Velho foi a garrafinha, que ela é forma tradicional. Mas também tem as placas específicas. Essa garrafinha, ela dá para cultivar células em 2 dimensões. E a placa em 3 dimensões. Quem vai fazer a seleção vai ser o pesquisador, de acordo com a necessidade dele. E as células, elas são como as bactérias, elas
precisam de manter necessidades delas, igual a manutenção de água, de nutrientes, de sais. Só isso? Só isso tudo. Para que elas possam se desenvolver fora do corpo, né? Já que elas são uma bastante coisa, né? A terceira pergunta. Qual a importância da qualidade para o cultivo celular? A importância da qualidade, além de ser uma exigência, é manter os estéreis para que possa ser concluído a pesquisa com elas, né? Não pode acontecer mutação, por exemplo, além da contaminação. E o objetivo final é usar elas em testes, né, de drogas, medicamentos, para ver citotoxicidade, para ver a questão de coagulação, pode ser feito teste para vacina. E observar também os fatores de crescimento, se vão estar normais. A quarta pergunta. Como são formados esses tecidos? Os tecidos vegetais ou os tecidos celulares? Celulares. Então, a partir de células, elas são cultivadas, né, nesses meios e elas se proliferam, assim como a bacteriana, nessas plaquinhas que eu expliquei. Aí elas podem, como nós somos formados por células, elas podem ser extraídas da forma com que o pesquisador achar melhor. O que é meio de cultura de tecidos vegetais? O meio de cultura é onde são desenvolvidos os segmentos da planta. Só que, diferentemente das células humanas, o meio de cultura do vegetal são tubos de ensaio. E aí, através desses tubos de ensaios, eles são segmentos, pode ser da gema, das folhas, das raízes ou dos ápices. Através desse cultivo, é feito centenas ou milhares das plantinhas e elas são usadas, né, no aprimoramento da agricultura com o objetivo de fazer uma clonagem dos vegetais, melhoramento genético e a produção de mudas sadias. Porque tem algumas pragas que elas são muito resistentes. Então, assim, para poder manter uma qualidade e uma resistência até da questão pós-venda da produção do vegetal, é feito essa técnica. Bem interessante, ó. Então, quero te agradecer pela oportunidade, né? Aprender um pouquinho sobre esse cultura de tecidos e células. E muito obrigado e boa noite, tá bom? Eu que agradeço, obrigada pela entrevista. Até mais. Nada, até mais. Então, gente, esse foi nosso trabalho sobre cultura de tecidos e células e aplicação da biotecnologia. E esses são nossos agradecimentos. A gente agradece a todos que assistiram ao vídeo. Agradecemos à farmacêutica Gabriele por ter nos concedido essa entrevista. E agradecemos à professora mestre Glauciane da Silva por ter nos direcionado neste trabalho e ter nos proporcionado a oportunidade de aprendermos mais sobre este conteúdo.